Fala, Ariano, Ariana, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito que bem, do jeitinho que vocês merecem estar. Vamos entender aqui com as energias do tarô, dos oráculos, o que o mês de maio reserva para você. O que você pode esperar, quais os acontecimentos, as orientações, o que a espiritualidade traz aqui para você no mês de maio. Vamos entender? Então vamos lá. Deixa eu colocar esse oráculo para cá e vambora. Mês de maio, Áries 2026. Mês de maio, energias para maio, Áries 2026. Áries, maio 2026. Vamos lá. Ó. É tempo de você expulsar a negatividade. Diga adeus para a negatividade. É um mês onde você tem que fechar as portas para qualquer tipo de negatividade. E a maior negatividade que a gente carrega é na nossa mente. Então, escolher os nossos pensamentos. E existe uma frase, né, que eu não sei se vai ir de encontro com as suas crenças ou não, mas eu vou deixar como sugestão. Quando vier um pensamento negativo, que é tóxico, que traz tristeza, né? Que é negativo, você vai simplesmente dizer assim: está cancelado em nome de Jesus. Está cancelado em nome de Jesus. Mesmo que você tenha que falar isso 30 vezes. Tem pensamentos ruins? Decrete essa frase, de preferência em voz alta, tá? Fuja daquilo que é negativo, notícias, informações, sabe? Cara, mês de maio tá pedindo pra você show negatividade, tá? Que mais? Que mais? Olha, interessante, eu tô pegando uma energia aqui também, uma informação, que... para alguns grupos de arianos, tá? Nesse mês de maio, você vai estar sentindo um convite maior da sua alma para se aprofundar nos mistérios que o seu ser carrega, sabe? Nos mistérios da vida. Talvez você esteja um pouco mais reflexivo, reflexiva, querendo entender melhor conceitos de transformação, né? Enfim, eu sinto uma energia aqui da carta da morte também, né? Mas calma, não é que vai morrer nem nada disso, tá? É uma energia que convida mesmo pro renascimento. Então, algo que morre para que renasça algo mais significativo, tá? Vamos lá. Maio, Áries, ó, 6 de copas, né? O apego no passado, o que é isso, né? Eu vejo você assim meio nostálgico, nostálgica. Para algumas pessoas é um apego mesmo a alguma situação do passado que tá na hora de você soltar. É a hora de você integrar, né? E aceitar o que passou e seguir em frente. Para outras pessoas eu vejo como uma nostalgia mesmo, de você num lugar mais saudável, olhando para o passado, para alguns acontecimentos do passado e sentindo uma leve tristeza, mas num lugar de aceitação já, né? De você olhar para trás e falar assim: poxa, aquela época foi boa, isso foi bom para mim, enfim, né? Bem uma energia de nostalgia. Mas não é para você se entregar pro lado mais dark desse passado, sabe? De você se convencer assim: nossa, eu nunca mais vou ser feliz como eu fui naquela época, ou aquela pessoa, eu nunca mais vou ser feliz sem aquela pessoa na minha vida, sabe? Uma coisa mais depreciativa. Não. Se você entrar nessa energia de nostalgia, lembrando ali do passado, que seja nesse lugar de respeito às suas emoções, mas em aceitação com o andamento da vida, tá? O que mais? Áries. Eram, ó, 10 de copas, que delícia! Calma aí, eu vou tirar todas, tá? E aí a gente faz
uma leitura mais completa, ampla, que uma de cada vez. Olha a energia da torre. Mundo, a torre, Áries, 4 de paus. Nossa, 4 de paus e mais de 10 de copas, gostei. A justiça é interessante também. Vamos lá, calma aí. Pra gente finalizar. Eita, que veio um monte. Não, só vou aceitar essa aqui. E rei de ouros no final. Beleza, vamos lá. Olha, como eu falei, né? Alguma estrutura rompeu, algo ruiu, algo se desfez aqui, né? Um ciclo finalizou, um relacionamento finalizou, alguém foi embora da sua vida, né? E isso te coloca muitas vezes nesse lugar de não superação. E você revisita sempre esse lugar de memória, de lembrança, de nostalgia, né? Então é de certa forma um aprisionamento no passado. Só que a espiritualidade, ela quer trazer aqui, ó, a cura do seu coração. Ela pede para que você, ao invés de ficar olhando só para o passado, nesse lugar de apego, de lamentação, olhar para o que você ainda pode viver e experienciar. Porque existe um caminho aqui para você, que provavelmente você também está manifestando, senão não teria vindo essa energia aqui, né? De realização e completude emocional. O 10 de copas fala sobre isso, né? E assim, com o 4 de paus é realização, né? É concretização de algo, de algum sonho. Ao invés de você olhar somente para o que acabou, para o que passou, para aquilo que finalizou, né? E não volta, porque está lá atrás, você começar a olhar para frente, ó. As duas imagens estão olhando para o futuro, tá? Então, olhar para cima também num lugar de fé, de acreditar nas suas capacidades, nas suas potencialidades, e essas potencialidades, esses dons, esses talentos, aquilo de melhor que você carrega quando você está no seu ápice emocional, né, de se sentindo bem com a sua própria existência, você trazer para um campo que te traga estrutura, segurança, solidez, motivo de comemoração, sabe? Então é pegar a dor e transformar ela em algo que tenha propósito para você. Eu tô analisando aqui, tá? Peraí. Momentos de silêncio, as imagens. Eu vejo que eu sinto a energia de uma pessoa, como ela tá sentada aqui, né? Eu vejo a energia de uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela tá caminhando, olha que engraçado. Ao mesmo tempo que essa pessoa, ela tá caminhando, ela tá querendo seguir em frente, né? Ela tá de alguma forma se levantando, existe um aspecto dela também que meio que não consegue se levantar e seguir. Então existe um conflito, olha só, veio essa palavra conflito antes de eu lembrar dessa carta na mesa, e a carta do conflito está aqui na mesa. Então é um conflito que eu vejo você experienciando entre seguir em frente, ter forças para se levantar e seguir, e ao mesmo tempo uma energia que vem e te coloca de novo no chão e de rendição e, enfim, você não consegue se mexer. Só que entenda, não é algo ruim. Esse processo que você está passando, ele, de uma forma contraditória, tá te ajudando a superar uma situação. Eu vejo bem como um processo de luto aqui mesmo, assim, sabe? De uma pessoa que perdeu algo muito significativo e tá passando pelas etapas do luto, né? Porque não é linear. Uma hora a gente consegue ficar muito bem, de repente a gente volta naquela dor novamente, como se tivesse acabado de acontecer e tal. Só que é um processo que faz parte para que você consiga superar. E eu vejo exatamente isso aqui, ó. Você superando um conflito, você superando uma decepção, você superando aquilo que te traz divergências, sabe? E existe essa energia da justiça divina agindo
exatamente no ponto em que te traz esses conflitos internos, daquilo que é confuso, de onde traz confusão, sabe? Talvez você tenha experienciado ou esteja experienciando de uma forma muito profunda, tá? Pode ser que você não queira admitir nem pra você mesmo e esteja bem enraizado ali no seu inconsciente, tá? Mas eu vejo você sentindo uma sensação de rejeição, como se você estivesse sendo rejeitado ou rejeitada pela espiritualidade. Você se sentindo rejeitado, rejeitada pela vida, assim, num contexto mais amplo, sabe? E deixar essa energia fazer parte do seu dia a dia, que eu entendo como essa negatividade que foi falada aqui, pode trazer para você a escassez e perdas, mais perdas e perdas e mais perdas, entende? É como se a espiritualidade trouxesse uma energia de fazer as pazes com a vida, fazer as pazes com o divino, fazer as pazes com a sua alma. E olha, o fim de um ciclo kármico. Olha você caminhando para o fim do ciclo da escassez, o fim do ciclo das perdas, o fim do ciclo de se sentir rejeitado, rejeitada por pessoas, por situações. A espiritualidade traz essa energia da sacerdotisa também, mas é a carta do mundo. De você se conectar com a sabedoria interior da sua alma, para você escutar a sua voz divina que vem nesse lugar de sacerdotisa e não de negatividade. A justiça divina vai te ajudar a enfrentar um conflito, a vencer um conflito, tá? Vai te ajudar a sair desse lugar de lamentação e de olhar constantemente para o passado e se ver presa nessa dor do passado, do que já aconteceu, do que passou, enfim. E vai te ajudar a encontrar a realização emocional, a segurança, a estrutura que você precisa também, você vai encontrar na espiritualidade. Ore mais. Ore mais. Seja lá qual for a sua crença, as suas práticas, entre em estado de oração, de comunhão. Práticas que você sinta que você está se conectando com o seu eu interior, com a sua voz divina, com o divino em si, tá? Porque você está seguindo rumo à sua estrutura na matéria. Conforme você passa por esse processo que você está construindo o seu próprio império, você está construindo a sua independência financeira, né, de uma forma saudável, maturidade, tá? Você vai entrar num fluxo de prosperidade. Quando essa questão aqui passar, né? Tudo tem um tempo para acontecer. Vamos entender aqui o que o baralho do Osho tem para acrescentar para nós. Áries, maio de 2026. Ó. O bobo. Olha essa energia dessa pessoa aqui, né? Ó. Cuidado com as impulsividades, atitudes impulsivas, se jogar de cabeça em situações que você ainda não tem clareza, né? Aqui é um convite para você, ó, novamente, deixar a bagagem do passado para trás, pegar todas as lições que você adquiriu nas suas experiências passadas e se lançar de uma forma muito alinhada com a sua fé e com a sua espiritualidade em um caminho desconhecido, de autoconhecimento ou num caminho novo, tá? O que mais? Ó, novamente a carta dos conflitos, né? Eu vejo você, a sua alma clamando por se sentir em totalidade, em paz, em tranquilidade, sabe? E tem uma energia aqui como se de alguma forma você acha que depende do outro para se sentir vivo, viva, completo, completa.
Só que a espiritualidade, ela quer que você entenda que, na verdade, assim, nós somos seres sociáveis, precisamos sim um dos outros, né? Mas a gente não consegue oferecer o nosso melhor para o outro se a gente não encontra a nossa completude em nós mesmos, em quem somos, na nossa própria existência. Então talvez exista esse conflito interno aqui de achar que a solução, que a paz, né, virá do outro, de uma outra pessoa, de um relacionamento, né? Mas não, é na sua comunhão consigo mesmo, com o divino que habita dentro de você, com a essência crística, entende? É isso que vai trazer essa sensação de totalidade. E nesse caminho que você está se jogando, que você vai se jogar aqui, com consciência e coragem, com fé, você vai encontrar essa totalidade dentro de si mesmo. A moralidade, né? Preso ou presa em estruturas condicionadas, se deixando levar muito por aquilo que socialmente é imposto, do que é certo, do que é errado, né? Se auto-julgando ou julgando as coisas ao seu redor, nessa estrutura do que a sociedade diz que deve ou não deve ser, que você deve ser de um jeito, que você tem que fazer desse determinado jeito, sabe? Vai ter uma quebra aqui dessa estrutura, dessa moralidade, onde você vai se permitir ser e fazer as coisas alinhado com aquilo que você sente que está sendo instruído internamente, pela sua própria espiritualidade, entendeu? Olha o Criador aqui. Ai, que lindo. Amém. Eu não sei nem como que honra. Honra só no silêncio, né? Na contemplação dessa energia. Você vai se perceber como criador, criadora da sua própria realidade. Essa é a mensagem que vem aqui. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Então você é um co-criador, co-criadora. Você carrega o poder da manifestação, da criação dentro de você. Então você tem poder para alquimizar qualquer situação, qualquer sentimento e pensamento. Não se esqueça disso. Porque é assim que você vai conseguir, transmutar a negatividade da sua vida, tá? Só mais uma, por favor. Fardo, transicionando de mentalidade. Você está carregando muitas coisas nas suas costas, na sua mente, né? Tá carregando problema que muitas vezes nem são seus, ou pegando problema que não precisava pegar, sabe? Se preocupando com coisas que não precisa se preocupar, enfim. Mas eu também vejo você aqui, soltando tudo aquilo que não te pertence, colocando cada coisa em seu devido lugar, né? E transicionando mentalmente. Saindo de um estado mental tóxico, que é um fardo, que é pesado, e entrando em um outro, mais leve. Tenha algum tipo de ação relacionado com a caridade, tá? Pode ser uma palavra amiga, um abraço, a sua presença, a sua atenção, né? Roupas que você não usa mais, enfim. Para cada pessoa vai bater de um jeito aí, mas pega essa energia do compartilhar com o outro, que isso vai te fazer muito bem também, tá? Vai te ajudar a se conectar cada vez mais, com essa luz interior aqui, tá? Olha, pra quem é da magia, difícil eu falar isso, né? Mas quem faz magia, quem sabe, né, alguns rituais magísticos aí relacionados à prosperidade, à abundância, pode realizar também, tá? Acenda também uma velinha branca aqui, o seu anjinho da guarda, tá? E conselho final para Áries, Maio. Conselho final para Áries, Maio. Destino. Quando um mesmo fato reincide muitas vezes em sua vida, não o deixe passar despercebido. Presta atenção nele. Com certeza ele faz parte do seu destino e revela algo importante para o seu crescimento.
recomeço. A aventura de viver é um ato de constante entrega. A entrega pode ser medida pela capacidade de deixar surpreender, pela aceitação daquilo que não pode modificar e pela fé que te dá força nas dificuldades e nos recomeços. Ariana, espero ter te auxiliado de alguma forma, tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe seu coraçãozinho como forma de gratidão. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa comunidade. É um prazer sempre receber você aqui. E se você quiser uma consulta particular somente na sua energia, o meu número vai estar aqui na descrição, tá bom? Vai ser um prazer te atender. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.